Alô? Oi. Agora sim? Vamos lá. Vamos lá. Pergunta do Gustavo Henrique Dando Choque. Quando o Flamengo deve anunciar a renovação do goleiro Diego Alves? E perguntando também se o Flamengo vai buscar a renovação do meia Diego Ribas. Boa tarde a todos. Eu, antes de responder aqui, eu quero mandar um abraço aí para todos os setoristas aqui que cobrem o Flamengo. Eu sempre tenho um cuidado e um carinho em relação a todos eles. Toda vez que eu posso, eu desço aqui, eu tomo um café, sem nenhum tipo de pedido em relação a questionamentos. Eu fico bem aberto aqui. Nesses últimos 3 meses, a gente não pôde fazer isso, então eu tenho sempre uma preocupação, desde que a gente assumiu a vice-presidência aqui, de ter uma relação dessa maneira com os setoristas aqui. Isso nada tem a ver com o nível da pergunta. Pode fazer, pode e deve, né? Fazer as perguntas que quiserem. Em relação à renovação do Diego Ribas e do Diego Alves, a gente, desde que começou a fazer a adequação em relação à parte financeira aqui, de tomar o pé em relação às questões financeiras, às questões estruturais que teríamos que fazer, a gente decidiu que a gente iria fazer isso um pouco mais na frente. Evidente que, como se trata de renovação, os 2 atletas são atletas importantíssimos, que acabam no final do ano o contrato, e a gente aí tem por data, mais ou menos, iniciar essa renovação 10 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro. Quando tiver a data do início do Campeonato Brasileiro, 10 dias antes, 15 dias antes, a gente pretende começar a tratar. São 2 assuntos, são 2 jogadores em que, pelo menos esses 2 aí, tem o do Rafinha também, mas eu vou em relação a esses 2, porque esses 2 acabam o contrato no final do ano. São jogadores consagrados aqui, 2 jogadores importantíssimos, eles sabem disso, a gente sempre apresenta isso a eles aí, que a gente vai analisar da melhor forma possível. O Diego Alves é um jogador que eu estou muito à vontade também para falar, não que eu não esteja do outro, mas era um jogador que, quando a gente chegou, estava 3 meses afastado aqui do elenco, tinha tido um problema. Então a gente chegou, resolveu e a vida seguiu. E os títulos vieram. Então é isso, 10 dias, eu passei bastante pragmático na resposta, 10 dias antes do começo do Brasileiro, a gente começará a tratar de todas as renovações, ou das renovações que nos interessar para ser o mais rápido. Pergunta do Fábio Jupa, da TV Globo. De que maneira essa indefinição do Carioca interfere no planejamento do clube, já que hoje a data do próximo jogo ainda é desconhecida? Bem, eu acho evidente que o cenário que a gente está hoje não é o cenário que a gente gostaria, é lógico. Mas essa pandemia, essa doença, é uma doença que é nova, né? Que a gente vem aprendendo, os médicos vêm aprendendo com isso aí. Então a gente teve que fazer um monte de readequação. E isso aí não deixaria de passar, isso aí não iria não passar pela parte de quando iríamos voltar, das paralisações, dos questionamentos, quando é que seria seguro voltar. Mas o que eu posso falar é que o Flamengo já voltou a treinar há 1 mês, vem aqui tendo sequências de bons treinamentos. Talvez a gente, um pouco mais na frente, vai ter que diminuir e readequar esses treinamentos em questão das datas que iríamos jogar, mas eu não vejo muito problema, não. É o que se tem, o que o Flamengo não pode ficar nunca na inércia.
quando eu digo inércia, de parar tudo para tentar esperar tudo, para tentar ver o que vai acontecer. Então, em relação a essa parte aí, dessa pergunta aí, o Flamengo vem treinando, o Flamengo renovou com o Jorge Jesus, que eu acho que é importante também a gente falar, isso aí faz parte também dessa pergunta. A gente renovou com toda a comissão técnica, a gente vem segurando os jogadores de um elenco fortíssimo. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso aí. Vamos esperar com calma, mas o Flamengo está fazendo o que precisa. Quer treinar com segurança e treinar dentro de todos os protocolos em que foram arguídos aí para que a gente pudesse treinar. Pergunta da Monique Danello, do Esporte Interativo. Como você tem observado os posicionamentos de Fluminense e Botafogo em relação ao retorno do campeonato? Bem, o Flamengo tem a posição dele. O Flamengo tem a maneira dele de pensar e de agir. Em relação ao Botafogo e o Fluminense, acho que tem que perguntar para o vice-presidente, para o presidente de lá. O que eu acho, sem querer me furtar da pergunta, a única coisa que eu acho é que é o seguinte: todos os clubes que pararam, pelo menos o Flamengo muito nisso, no dia que a gente parou por segurança, que a gente parou por contribuição à sociedade do que deveríamos fazer, no outro dia nós já estávamos pensando em saber como é que iríamos voltar a treinar e iríamos jogar. Isso não quer dizer que seria voltar a jogar ou voltar a treinar sem segurança, com irresponsabilidade. Nunca. O Flamengo sempre pensou em voltar. E eu acho que o Flamengo fez muito bem isso. Você vê aí, o Flamengo já está desde o dia 14 de março, quer dizer, a gente teve o jogo agora contra o Bangu, mas antes do jogo de Bangu, desde 14 de março, aí teria-se uma previsão ali, talvez ali para meio de abril, depois para o final de abril, para o começo de maio, final de maio. O Flamengo veio ajustando protocolos, o Flamengo veio monitorando para ver qual seria a maneira mais segura de voltar aos treinamentos, e nada que mais provável que depois que você volte a treinar, você volte a pensar no que você vai, quando é que você vai jogar. E o Flamengo fez esse dever de casa. O Fluminense entende que não deve entrar em campo. O Botafogo também, eu respeito, mas eu lamento. Agora, seguro mesmo, a gente não sabe, 100%, quando eu digo seguro mesmo, 100%, com tudo resolvido, é quando tiver a vacina ou ter o remédio. Senão você tem que ajustar, se adaptar. Olha aqui, a gente está adaptado aqui. Eu estou sozinho, tem 3 pessoas aqui dentro, você e vocês 3 aí, está tudo tranquilo. A gente tem que estar adaptado. É o ideal? Não. O ideal é que todos os setoristas estivessem aqui e estivessem fazendo as perguntas, os questionamentos. Então a gente tem que se adaptar e se ajustar. O Flamengo vem fazendo isso, é uma pena, eu lamento, mas respeito a posição do Botafogo e do Fluminense. Pergunta do Pedro Henrique Torres, da ESPN. Diversos veículos da imprensa inglesa informaram que o Arsenal decidiu exercer a compra do zagueiro Pablo Mari. Poderia explicar a negociação, se houve de fato alguma movimentação do novo clube inglês em relação à transferência do Mari? O que eu posso falar é que, de fato, o Pablo Mari foi vendido, não tem nenhum questionamento em relação a isso. Nós sabemos que o Pablo teve uma lesão agora, séria, importante, só que está resolvido esse assunto. Esse assunto já está resolvido e na hora certa, na época certa, sairá todos os números nos balanços financeiros do Flamengo, como vem sendo feito há muito tempo. Cauê Mota, do Globo Esporte. O Flamengo está fechando a segunda folha de pagamento com a redução de 25% acordada com os jogadores.
No comunicado, o clube posicionou que seria a política de debate constante. Vocês já se reuniram para debater o tema e se continua o mesmo percentual? Quando a gente tratou com os líderes do grupo, com os capitães, em relação ao que deveria ser feito na parte financeira, a gente assumiu alguns compromissos com os jogadores, não que eles pedissem nada em contrapartida, mas eu, por experiência, por até saber um pouco o que eles queriam ouvir, o Flamengo se posicionou de que iria ficar 60 dias dessa maneira, com esses números que foram apresentados lá atrás, e que depois nós iríamos fazer uma reunião e queríamos tratar o assunto de novo. Iríamos analisar a situação do Flamengo, se já teria voltado a jogar, se não teria voltado, e depois a gente iria ver o que faria. Esses 60 dias ainda não chegaram, estão próximos, e a ideia é essa: quando completar 60 dias, dentro de um momento plausível, que não atrapalhe os treinamentos, a gente vai fazer essa reunião. Isabelle Costa, coluna do Fla. O Flamengo chegou a renegociar o pagamento do Léo Pereira junto ao Atlético Paranaense, também do Pedro, e ainda tem o Michael, que não teve a compra totalmente quitada. O clube